Para começarmos a entender a necessidade da produção dos biocombustíveis, temos pontos importantes a tratar: os conflitos comerciais sobre o petróleo ao redor do mundo, a sustentabilidade e o uso dos combustíveis renováveis. Desde o final de 2010, é crescente a instabilidade política em países da região conhecida como Mundo Árabe, importante fornecedora de petróleo do mundo. Tensões decorrentes dos movimentos contra governos autoritários naquela região têm conduzido à instabilidade no fornecimento de petróleo por estes países. As fontes não renováveis de energia são aquelas que se utilizam de recursos naturais esgotáveis, ou seja, que terão um fim. Nesse contexto, temos a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento para melhorar as formas de combustíveis sustentáveis, assim como descobrir novas. Apesar da necessidade do aumento das fontes de energia renováveis, a matriz energética mundial ainda é composta em sua maioria por combustíveis fósseis. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a matriz energética do mundo em 2016 era de 32% de óleo, 27% de carvão e 21% de gás. O biodiesel é um substituto natural do diesel de petróleo, que pode ser produzido a partir de fontes renováveis. A grande compatibilidade do biodiesel com o diesel convencional o caracteriza como uma alternativa capaz de atender a maior parte da frota de veículos a diesel já existente no mercado, sem qualquer necessidade de investimentos tecnológicos no desenvolvimento dos motores. Do ponto de vista econômico, a viabilidade do biodiesel está relacionada com o estabelecimento de um equilíbrio favorável na balança comercial brasileira, visto que o diesel é o derivado de petróleo mais consumido no Brasil e que uma fração crescente desse produto vem sendo importada anualmente. Os biocombustíveis de primeira geração são produzidos a partir de açúcares, grãos e sementes. A primeira geração mais conhecida é o de etanol e biodiesel. Já os de segunda geração são produzidos pelo processamento da biomassa celulósica de plantas. Os biocombustíveis de terceira geração são obtidos através da biomassa de micro-organismos, em especial de microalgas. As justificativas para a produção de biocombustíveis de microalgas, em comparação com os de primeira e segunda geração, são que o cultivo pode ser realizado em terras com baixo potencial agrícola e, portanto, pode reduzir a competição por terras agricultáveis. Além disso, geram-se novas oportunidades econômicas para zonas áridas, secas ou afetadas pela salinidade. A partir da biomassa microalgal, podem ser produzidos os tipos de biocombustíveis líquidos, o bioetanol, através da sacarificação dos carboidratos da biomassa, e o biodiesel, através dos lipídios. A produção a partir da microalga traz vantagens ecológicas, já que contribui para a redução do gás carbônico no ar, um dos causadores do efeito estufa. Cada tonelada de microalgas usadas para a produção de biodiesel pode retirar até 2,5 toneladas de gás carbônico do ar, taxa muito maior que a de outros vegetais normalmente utilizados para a produção de biodiesel. Esse gás carbônico ainda será aproveitado para a produção de um substituto dos combustíveis fósseis. Ainda dentro do contexto de maximizar a tecnologia, também está em estudo a possibilidade de cultivar microalgas em águas oriundas da produção de petróleo, contribuindo no tratamento dessa água para descarte ou ação de reuso, onde as microalgas utilizam substâncias presentes na água de produção, entre elas nitrogênio e fósforo, que são insumos para a produção de biomassa. As microalgas têm como principal vantagem o fato de não ter sazonalidade e não dependem de condições específicas, de solo, por exemplo. Sua fabricação possibilita colheitas quase que semanais, com uma produtividade de até 40 vezes maior do que a biomassa feita de vegetais terrestres, como por exemplo a soja. O rendimento da produção de biodiesel depende principalmente do conteúdo de óleo nas células das microalgas. No entanto, é importante ressaltar que, além da produtividade em óleo, outros fatores devem ser avaliados para a escolha das microalgas mais adequadas à produção de biodiesel. As microalgas necessitam de uma fonte de energia, seja energia luminosa para o crescimento autotrófico ou um composto orgânico para o crescimento heterotrófico. As microalgas, em sua diversidade, são os organismos
muito flexíveis quanto ao habitat, sendo encontradas tanto em ambientes terrestres, aquáticos de água doce, salobra e salgada. O cultivo de microalgas pode ser dado de 3 formas. No cultivo autotrófico, mais especificamente fotoautotrófico, as células obtêm energia da luz e o carbono do CO2 do ar, produzindo então, através da fotossíntese, suas biomoléculas, polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. No cultivo heterotrófico, as células utilizam compostos orgânicos como fonte de energia e de carbono. No mixotrófico, usam a luz, compostos orgânicos e inorgânicos como fonte de energia e o CO2 e compostos orgânicos como fonte de carbono. Existem 2 modalidades de cultivos de microalgas, o de sistema aberto e o fechado. No aberto, grande parte dos cultivos de microalgas tem sido realizada em lagoas e tanques abertos, que utilizam a luz solar e o CO2 da atmosfera. Os tanques podem ser construídos e explorados a baixo custo e, portanto, oferecem muitas vantagens, desde que sejam utilizadas espécies adequadas para este tipo de cultivo. Os tanques também obtêm uma variedade de formas e tamanhos possíveis, além de uma manutenção relativamente fácil, uma vez que se tem acesso livre para realizar a limpeza do biofilme que se acumula sobre a superfície. A principal desvantagem dos sistemas abertos é que ocorre evaporação da água a uma taxa similar às culturas terrestres e também são mais suscetíveis à contaminação por espécies indesejáveis. O termo fechado diz respeito ao menor contato com o ambiente externo que esses sistemas apresentam em relação aos tanques. Os fotobioreatores são sistemas fechados, normalmente utilizados em larga escala para gerar produtos de alto valor comercial. A vantagem comparativa desses sistemas em relação ao aberto é a obtenção de maiores produtividades de biomassa microalgal, bem como a possibilidade de maior controle das condições de cultivo. Os fotobioreatores são classificados em tubulares e planares, de acordo com a geometria do compartimento que encerra a cultura. Assim, são constituídos de tubos ou placas de material transparente à luz visível. Nestes sistemas, o controle das condições de cultivo é mais fácil e o potencial da contaminação é menor em comparação com o sistema aberto, como resultado da menor exposição da cultura ao ambiente. Na produção de biodiesel, há a necessidade de separação da biomassa do meio de crescimento. Não há um método padrão para a coleta e separação das microalgas. A mais utilizada é a coagulação-floculação. A escolha do método é baseada nas características da microalga em questão, no tipo de cultivo e no uso da biomassa, entre outros aspectos. A extração do óleo de microalgas representa uma etapa de alta demanda energética, pois na maioria das vezes é necessária a remoção da água do meio de cultivo. Esta etapa pode representar, juntamente com a etapa de separação da biomassa, uma parcela significativa na viabilidade econômica do processo de produção de biodiesel. Diversos tipos de lipídios são produzidos pelas microalgas e a distribuição destes nas células depende da espécie, assim como das condições de cultivo. Diante desse contexto, o método de extração de lipídios da biomassa microalgal para este fim deve ser o mais específico e seletivo possível, a fim de minimizar a extração das frações não lipídicas e maximizar as frações desejadas. A produção do biodiesel começa com o pré-tratamento da matéria-prima, ou seja, é feita uma filtragem dos óleos, seja ele alimentar ou puro. Em ambos os casos, a filtragem remove contaminações sólidas e elimina o máximo de água para evitar a hidrólise. Na segunda etapa, é feito o tratamento dos ácidos graxos livres, ou seja,
A amostra de óleo pura vira a base padronizada da mistura e no óleo residual é determinada a quantidade de ácidos graxos presente na amostra. Os ácidos encontrados são esterificados. Na terceira etapa, são realizadas as reações. A base padronizada é adicionada lentamente a um excesso de metanol, ou etanol, e agitada até dissolver. O álcool é adicionado em excesso para aumentar o rendimento de ésteres, permitindo assim a formação da fase do processo que separa biodiesel do glicerol. Para a reação acontecer, é utilizado um catalisador. O mais comum é a mistura com 0,5% de soda cáustica em relação ao peso do óleo. Catalisadores básicos, como citado acima, aceleram a reação aproximadamente 4.000 vezes e são mais viáveis financeiramente do que os catalisadores ácidos. Na quarta e última etapa, acontece a purificação do biodiesel, ou seja, é feita a remoção dos produtos gerados durante a sua fabricação. Entre eles estão glicerina, água residual e ésteres metílicos. Para remover as impurezas do biocombustível, uma alternativa é a lavagem com água quente, quando o catalisador utilizado é básico. A lavagem com água acidificada o neutraliza. Os compostos líquidos podem ser separados dos ésteres por decantação e, em seguida, é feito o aquecimento para a secagem e a remoção da umidade.